Olá, vamos retomar aqui a nossa videoaula sobre redução proporcional de jornada e salário. A gente começa falando agora sobre algo que a medida provisória chamou de garantia provisória de emprego. Essa garantia provisória de emprego é uma contrapartida exigida pelo governo federal para aquelas empresas que se valeram da medida da redução proporcional de jornada e salário. Esse período da garantia provisória de emprego é um período em que a empresa não poderá demitir os trabalhadores que foram alvos da medida de redução proporcional de jornada e salário. Como o governo colocou dinheiro público através do benefício emergencial, ele exige, então, uma contrapartida que é justamente a manutenção dos empregos daqueles trabalhadores alvos da medida por um determinado período. Esse período ele é o mesmo período de duração da medida, acrescido de um segundo período, que é um período equivalente ao que foi acordado para a redução de jornada e salário. Vamos dar um exemplo porque vai ficar mais fácil de entender. Digamos que a empresa tenha feito a redução de salário e jornada por 90 dias através de um acordo firmado no dia 13 de abril. A garantia provisória de emprego ela vai ter, então, 90 dias mais 90 dias de duração. 90 dias foi o período da medida de redução de jornada e o período equivalente mais 90, totalizando 180 dias. Durante esse período de 180 dias, nesse exemplo, a contar de 13 de abril, o trabalhador não poderá ser demitido, a não ser nos casos de pedido de demissão e justa causa. Não havendo esses dois casos, o trabalhador estará protegido, o seu emprego estará protegido enquanto vigorar o período da garantia provisória de emprego. Se a medida, ao invés de 90 dias, fosse aplicado 60 dias, o período de garantia provisória de emprego seria 60 mais 60, 120. É sempre o dobro do período acordado para vigência da medida de redução proporcional de jornada e salário. A gente vai falar agora sobre como essa garantia provisória de emprego se aplica aos contratos de aprendizagem, uma vez que os contratos de aprendizagem não podem ser rescindidos de forma antecipada, a não ser naqueles casos previstos no artigo 433 da CLT. Isso significa que os aprendizes gozam de uma certa estabilidade relativa, porque os seus contratos têm que durar até a data prevista para acabar, a não ser nos casos previstos no artigo 433 da CLT. Então, o que fazer, por exemplo, quando a data de término do contrato recair durante a garantia provisória de emprego? Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil de compreender o que eu estou querendo falar. Digamos que o período do contrato do aprendiz seja de 1º de janeiro de 2020 a 1º de janeiro de 2021 e o empregador acordou com o aprendiz a aplicação da medida de redução proporcional de jornada e salário por 90 dias e o acordo foi datado de 1º de setembro de 2020. Se o acordo foi de 90 dias, a duração da garantia provisória de emprego será de 90 mais 90, 180 dias. Então, ela irá vigorar até o dia 1º de março de 2021. E perceba que o contrato tem previsão de término 1º de janeiro de 2021. Antes, o empregador, nesse caso, terá que fazer um termo aditivo no contrato, prorrogando a data de término até o dia 1º de março de 2021, ou seja, até o último dia da garantia provisória de emprego. A garantia provisória de emprego ela não pode ser afastada em hipótese nenhuma, a não ser nos casos de pedido de demissão e justa causa. Lembrando, ela é uma contrapartida exigida pelo governo na MP, então ela não pode ser afastada. Num segundo exemplo, a gente tem a seguinte pergunta: o que fazer se a garantia provisória de emprego terminar antes da data de término do contrato de aprendizagem? De novo, eu trago um exemplo. Contrato durando de 1º de janeiro de 2020 a 1º de janeiro de 2021, foi acordada uma medida de redução de jornada e salário de 90 dias e o acordo foi firmado em 1º de maio de 2020. Se a duração é de 90 dias, a garantia provisória de emprego será de 90 mais 90, portanto, 180 dias.
essa garantia provisória de emprego se encerra no dia 1º de novembro de 2020. E o contrato vai até 1º de janeiro de 2021. O empregador somente poderá rescindir o contrato do aprendiz na data de término do contrato, porque o aprendiz goza da estabilidade relativa inerente ao seu contrato de aprendizagem. Então, nesse caso, não há necessidade de termo aditivo, mas o contrato não poderá ser encerrado antes da data término lá prevista. A medida provisória, ela ainda diz o seguinte: quando o empregador demitir o trabalhador durante a vigência da garantia provisória de emprego, além das verbas rescisórias devidas já normalmente, ele terá que pagar ao trabalhador uma indenização. Uma indenização porque esse trabalhador não poderia ser demitido, mas foi. E de quanto é essa indenização? A medida provisória traz esses dados. Vamos ver agora. Essa indenização será de 50% do salário a que o aprendiz teria direito durante todo o período da garantia provisória de emprego, caso a medida aplicada tenha sido redução salário-jornada entre 25% e 50%. Essa indenização será de 75% do salário que o aprendiz teria direito durante todo o período da garantia provisória de emprego, caso a medida adotada tenha sido redução salário-jornada superior a 50% e inferior a 70%. E essa indenização será de 100% do salário a que o aprendiz teria direito durante todo o período da garantia provisória de emprego, caso a medida acordada tenha sido redução salário-jornada superior a 70%. Bom, a gente termina o assunto redução salário-jornada aqui e no próximo vídeo a gente passa a falar sobre a última medida prevista na MP 936, que é a suspensão temporária dos contratos. Fique com a gente.